Olá, pessoal. Na verdade, toda a plateia está vazia, né? E eu estou conversando aqui praticamente com esses monitores, mas eu fico muito grato por poder compartilhar a palavra. O nosso sistema de vídeo ficou muito bom, né? Por isso eu consigo enxergar todos muito bem, né? E principalmente os irmãos também eu consigo enxergar muito bem. Vocês estão enxergando bem meu rosto? Eu não consigo escutar as suas respostas, né? Muito obrigado. O coronavírus colocou o coração de todas as pessoas dentro de muita tensão, de muito medo. A Coreia também estava melhorando, né, progredindo ali no restabelecimento assim, das atividades, mas novamente, né, está se espalhando o vírus, por isso o governo novamente está se dedicando para impedir a propagação do vírus. Eu também não sou muito acostumado, mas tenho que andar de máscara, e sempre que estou aqui na igreja eu fico muito feliz porque todo o sistema de vídeo está muito bom e assim eu posso pregar a palavra. E os irmãos falaram que estão muito bem em casa, né? Não precisa andar de carro, não precisa gastar dinheiro com gasolina. Aí só lava uma loucinha em casa, né? Depois assiste um vídeo. Eu acho que tem pontos positivos isso também. Hoje vamos ler em Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31, dos versículos 31 até o versículo 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, enquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Nós lemos até aqui. Se nós lermos o livro de João na Bíblia, em João capítulo 8, tem a história da mulher surpreendida em adultério. Essa mulher foi surpreendida em um ato de adultério. E vocês acham que ela imaginava ser pega? Se ela soubesse que seria pega, ela não teria adulterado. Mas um dia, ela foi pega. É muito, né? Muito difícil. Não tinha outro caminho para ela. Agora ela tinha que ser arrastada pelas pessoas. As pessoas cuspiam nela, né? Puxavam pelo cabelo, chutavam ela, né? Insultavam ela. E ela não tinha o que fazer. Ela tinha que ser arrastada. E se uma pessoa acusa ela, eu vi ela adulterando, né? Todos iam começar a apedrejar ela. Aquelas pedras iriam quebrar o crânio dela, quebrar, sabe, os ossos da face dela, quebrar as costelas, as costas. E ali mesmo ela seria morta e seria enterrada nas pedras que a matou. Terminaria sua vida dessa forma. Por isso, não havia ninguém que poderia resgatar aquela mulher que havia cometido um adultério. Só que ela é uma mulher que recebeu uma especial graça de Deus. Uma pessoa, né, sugeriu isso. Vamos levar essa mulher para Jesus. Porque Jesus, ele não fala que ama os pecadores? Será que ele vai mandar apedrejar essa mulher ou não? Calma aí, se ele mandar apedrejar, pensa bem, pessoal. Ele não vai fazer sentido. Ele vai ser contraditório a ele mesmo porque ele disse amar os pecadores. Mas, se ele falar para não apedrejar, ele estará sendo contra a lei de Moisés. Muito bem, vamos encurralar Jesus, né? E por isso levaram ela perante Jesus. Por isso os escribas e os fariseus disseram: Mestre, essa mulher foi flagrada em adultério. Na lei de Moisés diz que
tais mulheres devem ser apedrejadas. Mas tu, Senhor, o que dizes? E o incrível é que Jesus, ele começou a escrever na terra com o dedo. Muitos estudiosos da Bíblia dizem: o que será que Jesus Cristo escreveu com o dedo na terra? Por que ele escreveu na terra? Todos têm uma grande curiosidade sobre isso. Porque a Bíblia somente cita que ele escreveu com o dedo na terra, mas ninguém sabe exatamente o que foi escrito. E o incrível é que a Bíblia em coreano tem mais de 1.800 páginas. E eu lendo a Bíblia, assim, continuamente, eu descobri muitas coisas, assim, que me chamaram a atenção. Não dá para entender lendo só uma ou duas vezes. Mesmo lendo umas 10, 20 vezes, tem muitos pontos que eu não entendia. Só que lendo a Bíblia responde. Por que será que Jesus Cristo escreveu com o dedo na terra? O que será que ele escreveu? Sabe, nós temos uma curiosidade com isso. Só que o texto que nós lemos hoje, de Jeremias capítulo 31, versículo 31, está explicando esse trecho. O que diz em Jeremias capítulo 31? Eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Deus disse isso. Aí no versículo 32, não conforme a aliança que fiz com seus pais. Ou seja, né, é uma nova aliança realmente, diferente da antiga. No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. No versículo 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pessoal, aqui saem duas alianças. No versículo 31, Deus ele fala de uma nova aliança que será estabelecida com a casa de Israel e com a casa de Judá. Essa nova aliança é uma aliança diferente, né? Como diz no versículo 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tirei do Egito, pela mão. Hoje em dia nós temos muitas denominações de igrejas, tem a presbiteriana, tem a metodista, tem a batista, tem inúmeras denominações de igrejas. E todas as pessoas, né, lendo a Bíblia aos poucos, todos têm uma certa interpretação diferente, né, que faz com que surjam essas denominações diferentes, né? Mas é difícil você ter uma interpretação correta realmente do que a Bíblia quer passar com menos de 10, 20 leituras da Bíblia. O mais importante aqui, quando nós lemos a letra de do inário, né, aqui na Coreia, geralmente lá nas últimas páginas sempre vai ter a oração dominical e os 10 mandamentos. Eu fico pensando, poxa, por que escreveram os 10 mandamentos ali na página do inário? Quem ordenou para fazer isso? Pessoal, o que é importante? As pessoas pensam, se guardar os 10 mandamentos, será abençoado. Sim, é uma verdade. Deus, antes de descer os 10 mandamentos, ele falou para o povo de Israel: se vocês guardarem todos os meus mandamentos, sereis como uma nação de sacerdotes, será o meu povo. E em Êxodo capítulo 19, o povo de Israel responde, né, faz essa promessa com Deus: Senhor, nós iremos guardar todos os seus mandamentos.
Então, já que foi feita essa promessa, é que é descrita como aliança. Mas se nós vermos em Deuteronômio capítulo 28, lá deixa bem claro, sim, se você guardar todos os meus mandamentos, serás abençoado quando entrar, ao sair, sabe, o seu novilho, os seus bois, tudo será abençoado. A gente fala que é a bênção, bênção, bênção e bênção. Mas tem um porém ali. Se você não conseguir guardar, ao entrar será maldição, ao sair será maldição, é maldição dos seus vizinhos, é maldição nos seus animais, maldição, 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 maldição. Então, se nós falarmos assim friamente, sim, se você pode receber a bênção se cumprir o mandamento e se não conseguir cumprir a maldição. E com frequência, tem pastores que falam quando entram na igreja, Senhor, o Senhor vai me abençoar ao entrar. Pessoal, isso acontece quando? Quando se cumpre os mandamentos, quando você mantém os mandamentos. Mas se você não cumprir, é maldição. Pessoal, mas quantas pessoas nesse planeta, na história da humanidade, existe que realmente guardou todos os mandamentos de Deus? Podem responder. Eu sei que eu não vou escutar. Mas podem sinalizar com os dedos. E as pessoas estão balançando a cabeça. Sim, realmente não existiu ninguém. Só que as pessoas não sabem disso e até hoje se esforçam em simplesmente querer guardar os mandamentos. Pessoal, se nós conhecermos um pouco sequer sobre a Bíblia, sobre os mandamentos citados na Bíblia, já que a Bíblia assim, é tão completa, se você ler somente um ponto da Bíblia, as pessoas vão pegar esse ponto e vão falar que a sua ideia está certa, sabe? Vendo apenas uma parte. E as outras pessoas que leem a outra parte começam a afirmar que somente aquilo está certo. Na verdade, a Bíblia tem que ser unida, né? Ela tem que ser lida num contexto só para você ter um entendimento certo das coisas. Em Romanos, capítulo 3, versículo 10, fala assim: não há justo nenhum sequer. Tá certo? A Bíblia, em Romanos, capítulo 3, versículo 10, afirma isso. Não há justo nenhum sequer. Calma aí, mas o pastor Oxo Park fala que é justo. É um grande herege. Muitas pessoas falam isso de nós, pessoal. Porque eles só enxergam um pedaço da Bíblia. A Bíblia com certeza diz, não há justo nenhum sequer. Se você colocar justo, a palavra justo na busca do computador, aparece, na busca da Bíblia, né? Aparece muito justo. Em Gênesis fala, Noé foi justo. Em Romanos capítulo 1 fala, o justo viverá pela fé. Em Tiago capítulo 5, versículo 16, fala do poder da oração do justo, 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 justo. Tem muitas partes do justo. Só que as pessoas, se elas lerem somente um versículo, não há justo nenhum sequer, o que eles vão falar? Calma aí, como assim? Como é que existe justo nesse mundo? Não existe justo. Porque a Bíblia diz, não há justo nenhum sequer. Só que também fala, Noé foi homem justo, o justo virá por fé. Principalmente no livro de Salmos também sai muita palavra justo. Não dá nem pra contar. Então, se você ler somente um trecho da Bíblia, somente uma parte da Bíblia, vai falar, ei, como assim justo? Onde é justo nesse mundo? Pessoal, tem no livro de Romanos, no livro de Gênesis. Noé foi um homem íntegro e justo perante Deus. O próprio Deus falou isso. E para ter mais certeza, para saberem realmente se tem justo ou não, o mais importante é
Só tem o versículo que diz, não há justo nenhum sequer. Só que depois tem o versículo que fala, Noé foi homem íntegro, foi justo. E também fala em Romanos que o justo virá por fé. Existem o versículo que diz que não há justo e também fala do justo. Então, não deve somente ver esses dois pontos. Na Bíblia também fala de como o pecador se torna em um justo. Se aprender essas três coisas, vocês vão poder entender, não há justo nenhum sequer. Mas por ter o processo do pecador se tornar injusto, vocês vão poder compreender, essa pessoa era pecador, mas se tornou num justo. Então, aí você vai entender quando a Bíblia diz não há justo nenhum sequer. Também vai entender o processo da pessoa receber a justiça e também quando a pessoa fala que é justa. Só que a maioria das pessoas só ficam presas em um ponto na Bíblia. Mesmo lendo toda a Bíblia, vamos supor que a pessoa leu 100 vezes a Bíblia e pensa saber muito. Mas o ser humano nunca vai poder afirmar que sabe todo mundo de Deus. Então, pessoal, se as pessoas acusam uma pessoa de herege por ser diferente do que ele aprendeu, pessoal, isso em si já tem um problema nessa pessoa. Isso é muito bom a Bíblia para nós tirarmos essas dúvidas. Se nós nos aprofundarmos um pouco, tem pessoas que falam que eu só falo coisas de herege. Se eu falo sobre isso, eu sou herege, todo mundo que pregou até hoje é herege. Realmente é uma pessoa que não conhece a Bíblia que me acusa assim. Só a questão é, vocês podem se justificar cumprindo as leis e os mandamentos de Deus? Deus, quando entregou as tábuas de pedra no Monte Sinai, Deus entregou aquilo para Moisés. E Moisés havia subido ali no topo do Monte Sinai. E Deus deu aquelas 2 tábuas de pedra e escreveu com o seu próprio dedo os mandamentos naquela tábua. Só que quando Moisés estava para descer, Deus o chama. Moisés, por 40 dias, para a verdade, ele ficou lá no Monte Sinai. Estando ali por 40 dias, o que Deus mostrou para Moisés? O tabernáculo celeste. Olha, isso aqui é a bacia de bronze, isso aqui é o altar do holocausto, isso aqui é a mesa de pães, isso aqui é o candelabro, isso aqui é o incensário, isso aqui é a arca. Deus mostrou completamente, assim, bem detalhadamente. E Deus ordenou para Moisés, você descerá e construa um tabernáculo igual ao que você viu, igual ao que eu te mostrei. Aí quando abrimos em Levítico capítulo 4, fala, caso alguém cometa um pecado, vai naquele tabernáculo, construído por Moisés, e ali tem um método para remir os pecados. Né? Deus explicou tudo isso para Moisés. Só eu quero perguntar isso para vocês. Deus não entregou somente aquelas 2 tábuas de pedra para Moisés no Monte Sinai. Deus mostrou completamente por 40 dias todo o tabernáculo em detalhes que estava no reino de Deus. E ordenou para que fizesse igual, né, numa proporção um pouco menor na terra. E Moisés, ele estava carregando uma tábua de pedra, né, em cada braço. E no seu coração, ele desenhou, ele estava descendo, né, com a imagem daquele tabernáculo para construir. Por isso Deus diz, se o povo de Israel pecar, faça uma oferta pelos pecados. Aí a pessoa vai até o altar,
né, leva ali, né, um animal sem defeito, faz a imposição de mão sobre o animal, né, mata aquele animal e o sangue é aspergido ali na ponta dos altares e todo o resto do corpo é queimado. E após esse sacrifício pelos pecados, o pecado é lavado, né? Em Levítico, capítulo 4, explica detalhadamente quando um sacerdote peca, quando o líder da congregação peca, quando a congregação peca ou quando uma pessoa comum peca. Existem esses 4 métodos, né, de sacrifício. Eu vou perguntar a vocês. Deus, para o povo de Israel, quando ele entregou aquelas 2 tábuas de pedra, Deus havia antes dito, se guardarem, recebereis a bênção. E o povo de Israel, então, se dedicaram a guardar os mandamentos, tá certo? Só que, pessoal, vocês acham que Deus achava que o povo poderia cumprir as leis ou não? Sim, Deus sabia que eles não seriam capazes. Se Deus acreditasse que eles poderiam ser capazes de guardar os mandamentos, não daria um meio de remissão de pecados para eles. A Bíblia, se nós lermos um pedaço, a gente vai ficar preso nisso. Ah, basta eu guardar esses mandamentos, aí eu vou receber a bênção nisso, bênção ao sair, bênção ao entrar, bênção... E fica travado nesse pensamento, eu vou receber a bênção. Mas, para falar a verdade, quando Moisés desceu com aquelas 2 tábuas de pedra, o que aconteceu? O povo já tinha feito um bezerro de ouro. Por quê? Moisés já estava ali no Monte Sinai há 40 dias e eles pensaram, poxa, Moisés já morreu. Já passaram 40 dias e ele não voltou. Agora vamos criar então um Deus para nos guiar. E eles criaram ali um bezerro de ouro. Só que nos mandamentos o que diz? Para não adorar imagens e não idolatrar, né, outros deuses. Ou seja, já transgrediram 2 leis. O importante aqui, se eu transgredi a lei, se eu cometi um pecado, após isso, pessoal, se eu começar a viver de uma forma correta, o meu pecado cometido vai se apagar? Daqui pra frente eu vou ver direito, então meu pecado vai se apagar? Não. Se você transgrediu uma vez a lei, você transgrediu e o pecado já está contigo. Mas já que Deus havia dito que iria abençoar, até hoje existem milhares de igrejas que repetem os 10 mandamentos na igreja. Mas, se pensarmos um pouco mais profundo na Bíblia, se trouxer aqueles 2 pedras de mandamento, sabe, tem que colocar num lugar bom para se ver. Se aquilo realmente vai trazer uma bênção, Deus teria que colocar num lugar assim para que todos vejam. Mas o que Deus fez? Deus ordenou para que se colocasse dentro da arca e tampou aquilo com a tampa, o propiciatório. Aquela tampa onde tem 2 querubins ali com suas asas protegendo para que ninguém abra. O que isso quer dizer? Pessoal, pare de olhar para a lei, pare de olhar para os mandamentos. Só que as pessoas de Kiriat Gileade, se nós vermos em primeiro livro de Samuel, ao pelejarem com os filisteus, sabe, os filisteus eles perderam a arca e depois de uns 3 meses eles conseguiram recuperar. Só que essas pessoas de Kiriat abriram o que estava dentro da arca e foram ver o que estava dentro. E entrando para ver ali o que tinha na arca, 57.000 pessoas morreram. Por que morre ao olhar o que está dentro da arca? Por que Deus fez com que as pessoas morressem ao ver o que estava dentro da arca? Por que Deus, sabe, colocou dentro de uma arca as tábuas com os mandamentos e cobriu, com 2 anjos ainda protegendo, 2 querubins? Só nós não devemos saber somente um pedaço da Bíblia. Se nós vermos num contexto geral,
O motivo das pessoas não conseguirem alcançar uma fé exata é porque só ficam presas em uma única coisa. Se nós vermos exatamente sobre as leis, os mandamentos, pessoal, tem muita coisa interessante na Bíblia. Primeiramente, vamos procurar em Hebreus, capítulo 10. Vamos procurar, todos acharam? Hebreus, capítulo 10, versículo 1. O que diz aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 1? Ora, visto que a lei... Pessoal, vamos ler todos juntos? Vocês estão vendo aqui na legenda, né? Vamos ler juntos, 1, 2, 3 e... Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então aqui diz que a lei não é a imagem real das coisas, tá certo? A Bíblia fala não é a imagem real das coisas. Pelo contrário, fala que a lei tem sombra dos bens vindouros. A Bíblia fala isso sobre a lei. Por isso Deus, para que as pessoas não olhassem para a lei, colocou aqueles mandamentos dentro daquela arca, e no dia que abriram aquilo, 57 pessoas morreram. Então, aqueles que pertencem à lei são enganados por Satanás. Se nós crermos na Bíblia, viver a vida espiritual, nós podemos dividir em 2 pontos. Tem aquilo que Cristo fez por nós e tem aquilo que nós fazemos para Cristo. Para falar a verdade, quando vivemos a vida espiritual, aquilo que eu faço por Jesus, para falar a verdade, não tem valor. Mas aquilo que Jesus Cristo fez por nós, isso tem valor. Falem amém, pessoal. Amém. As pessoas têm um pensamento. Eu guardei, eu transgredi a lei, mas daqui pra frente, se eu melhorar, sabe, se eu não fazer mais isso, eu vou receber a bênção. Tem esse pensamento muito vago, sabe, nada a ver com a Bíblia. Então, nós irmos para o reino de Deus não depende de nenhuma obra nossa. Pelas nossas obras, jamais poderemos ir para o reino de Deus. Sério, pastor? As pessoas se assustam, por quê? Poxa, a maioria das pessoas pensa assim, caramba, eu cumpri, sabe? Eu transgredi sim as leis, mas teve momentos que eu fiz bondade, eu guardei os mandamentos também, então eu vou receber a bênção. Só a Bíblia fala que a lei é somente a sombra do porvir, sombra do que está por vir. Na Bíblia, por exemplo, fala para nós guardarmos o sábado, não é? Fala para não fazer nada, porque o sábado é o dia do descanso, é o dia de Deus. Seja seu escravo, seja sua escrava, ninguém deve trabalhar. A Bíblia ordena isso. Nos mandamentos diz isso. Então, o que isso significa? Já que Jesus Cristo, ele criou os céus e a terra, e no 7º dia ele descansou, nós também temos que descansar no 7º dia. As pessoas acreditam, interpretam dessa forma mais pessoal. Isso não é a verdadeira imagem das coisas, não é a verdadeira interpretação, não é o verdadeiro significado do sábado. Pessoal, vamos ver o que significa o sábado. O sábado, né, que está sendo citado na Bíblia, primeiro, não é domingo.
é sexta-feira no pôr do sol, né? Ali começa e no pôr do sol do sábado termina o sábado. Pessoal, não estou falando isso porque eu sou da Adventista do sétimo dia, tá? Mas essa é a Bíblia, né? A Bíblia explica isso. No nosso caso, né? Um novo dia começa quando passa meia-noite. Mas em Israel, sabe, um novo dia começa no pôr do sol. Em Gênesis fala, né? Teve tarde de manhã, no primeiro dia teve tarde de manhã, teve o segundo dia. Então, o conceito deles é o pôr do sol. Quando se põe o sol, termina o dia. Quando põe o sol no outro dia, termina. Então, quando fala do descanso, o que significa? Vamos analisar, tá? As pessoas, né, os escravos ali, por exemplo, estavam carregando muita coisa pesada, muitos fardos, caminhando sem parar. Só que está na sexta-feira à noite e eles viram ali o sol se pondo. Olha, agora só falta o sol descer um pouquinho e vai começar o sábado. Aí no momento que o sol, sabe, ela passa das montanhas e se põe, começa o descanso. Quando chega no dia do descanso, não importa que tipo de servo ou de escravo seja, todo o peso que ele carrega tem que ser jogado fora. Ele não pode trabalhar. Ele se liberta daquele peso. Então, o que representa o mandamento que diz: guardarás o sábado? Avaliem o sábado, pessoal. O sábado é o dia onde todos os nossos fardos são, sabe, deixados. Nós somos libertos desse peso. O que Jesus Cristo disse? Todos que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Quando nós voltamos para o Senhor Jesus, que morreu pelos nossos pecados, nós ficamos libertos, né, do peso, do fardo do pecado. A Bíblia está explicando isso. Isso é o verdadeiro significado do sábado. Jesus Cristo ele fala: todos estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, porque eu vos aliviarei. Só Jesus Cristo falou isso no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, já que isso é a sombra do que está por vir, eles demonstram isso pela lei. Sábado. Quando chega o sábado, o que acontece? Todos deixam seus fardos, os seus pesos. Aquilo é a imagem do que Jesus Cristo estaria para fazer. Que ele iria vir a essa terra para lavar os nossos pecados e nos fazer libertos do fardo do pecado. E isso é a sombra do porvir, né? Mas se vocês lerem mais um versículo da Bíblia, vão poder interpretar melhor. Vamos procurar em Colossenses. Efésios, Filipenses, Colossenses. Capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Vamos ler todos juntos, tá bom, pessoal? 1, 2, 3 e já. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. O que isso quer dizer? Pessoal, se estiver no sábado, não fica questionando se você está comendo, se está bebendo. Não importa. Por quê? No versículo 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, a sombra só existe quando existe o verdadeiro. Sem o verdadeiro não tem como existir a sombra. Aqui tem a sombra do pastor Park. Aqui é a sombra do pastor Kim Jae-hong. Aqui é a sombra do pastor Im Min-chol. Aqui é a sombra do pastor Park Hae-jin. Sabe? Existe a nossa sombra, mas a sombra, ela só existe quando existe o verdadeiro dele.
Então, o que diz lá no Antigo Testamento, no sábado, não fazer nada, a Bíblia fala que é a sombra do porvir. Mas o que diz que é a verdade? Aqui nesse versículo, o corpo é o quê? O corpo é de Cristo. No Antigo Testamento, na época do Antigo Testamento, já que do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado é o dia do descanso, durante esse intervalo de tempo, né, todas as pessoas, todos os escravos podiam deixar tudo aquilo que eles carregavam. Eles tinham descanso. Quando? Quando o sol se põe, quando começava o sábado do descanso. Então, o verdadeiro significado da Bíblia quando diz guardai o sábado está falando sobre a vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vier, nós estaremos libertos de todo o pecado. Eu vou estar liberto. Nossa, quão bom, que descanso, né? Quão paz eu tenho no meu coração. Dessa mesma forma, está se referindo a por meio de Jesus Cristo nós vivemos uma vida, sabe, em paz, leve, sem os pecados que nós carregávamos antes. Entendem isso, pessoal? Quem não sabe disso, fica preso naquele negócio. Nossa, eu tenho que guardar o sábado para receber a bênção. Pessoal, a lei, né, não é a imagem verdadeira das coisas, mas a sombra do porvir. Então, no Antigo Testamento, por exemplo, o sacrifício feito com aqueles animais, aquilo é uma sombra do verdadeiro. Representa o que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, derramou o seu sangue por nós e lavou nossos pecados para sempre. Sim, agora estamos matando esse animal, mas Jesus Cristo vai vir um dia e ele vai lavar todos os nossos pecados. E no nosso caso, já que Jesus Cristo lavou nossos pecados, nós já estamos libertos do pecado. Então, no Antigo Testamento simplesmente está explicando como será Jesus. Então, quando nós entendemos, né, compreendemos a profundidade da Bíblia, nós podemos enxergar esse mundo do coração que flui dentro da Bíblia. Mas aqueles que não sabem disso só ficam presos na lei. Eu vou guardar o sábado e eu vou receber a bênção. Pensa que se guardar os mandamentos, receberá a bênção. Só a Bíblia fala que a lei é somente a sombra do bem vindouro, não a imagem real das coisas. Entendem? É o que nos permite ser liberto do pecado, sabe, nos dá descanso. O sábado do Antigo Testamento representa a sombra disso que Jesus Cristo vai nos dar. O sacrifício feito pelos animais no Antigo Testamento representa, sabe, um demonstrativo do que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Amém? Por isso que diz em Colossenses: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou os sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, a Bíblia está falando para não questionar as coisas que se faz no sábado, porque a lei não é a verdadeira imagem das coisas, mas sim Cristo é a verdadeira imagem da coisa. Jesus Cristo falou: eu vos aliviarei. Quando aceitamos Cristo no nosso coração, nós podemos deixar o fardo do pecado e temos a verdadeira paz, o verdadeiro descanso dentro do nosso coração. Para isso poder ser claramente compreendido é que foi demonstrado no Antigo Testamento, amém? Então, se nós vermos esses detalhes na Bíblia, sabe, toda a Bíblia está construída dessa forma. Um outro versículo que nós podemos ler aqui é em Romanos. Romanos capítulo 3. Em Romanos 3, versículo 19, aqui diz assim, Romanos 3, 19, ora, sabemos que tudo o que a lei diz,
Aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. O que isso significa? Pessoal, sabe a lei que diz não roubarás? Existe, né? Existe. Então, pessoal, o que veio primeiro? O ato de roubar ou a lei que diz não roubarás? O que veio primeiro? Veio a lei primeiro que diz não matarás, não roubarás? O ato de roubar veio primeiro? O ato de roubar veio primeiro. Se você está sendo acusado não roube, quer dizer que você roubou. A pessoa vai responder, mas quanto foi que eu roubei? Pare de mentir. Se você está sendo acusado assim, é porque você mentiu, tá certo? Então, pessoal, preste atenção. O que veio primeiro? A lei que diz não adulterarás ou o adultério veio primeiro? Primeiro teve o ato de adultério. Entenderam? Veio primeiro a lei que diz não mentirás ou o ato de mentir? Foi criado a lei que diz não mentirás porque tiveram pessoas que mentiram. Se ninguém mentiu, pessoal, é necessário criar uma lei que diz não mentirás? Não necessita disso. Quando foi dito não roubarás, foi dito porque já haviam roubado. Quando diz não mentirás, é porque já haviam mentido. Por isso que a lei diz não mentirás. A lei diz não roubarás, não adulterarás, não matarás, mas o ser humano já cometeu todas essas coisas. Aí vem a segunda questão. Se daqui pra frente eu guardar todos os mandamentos, então o pecado cometido vai sumir? Não. O castigo sobre aquele pecado tem que ser pago, tem que ser recebido por você. Então, por mais que você guarde muito bem as leis daqui pra frente, mas se em um ponto eu já transgredi a lei, o pecado que você obteve não vai ser lavado. Por isso a Bíblia diz que o pendor da carne, o salário do pecado é a morte. Não é o seu arrependimento, sabe, a sua oração que vai lavar o pecado. Se nós lermos em Hebreus, capítulo 9, versículo 22, fala que tudo é purificado com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Vamos procurar um versículo na Bíblia, na primeira epístola de João. Que diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui diz, né? Tá certo, pessoal? De novo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então agora eu vou fazer uma pergunta sobre esse versículo. Pessoal, mesmo Jesus Cristo não tendo sido morto na cruz, mas se nós confessamos o nosso pecado vai ser lavado? Oi? Pessoal, o pecado não é lavado por confissão. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é o quê, pessoal? É a morte. Vamos ver em outro versículo. Hebreus, capítulo 9, versículo 22. O pastor Parker ele só fala desses versículos. Tem pessoas que falam isso de mim. Pessoal, porque é importante. Eu não estou escolhendo versículos, sabe, que não são importantes. Em Hebreus capítulo 9, versículo 22, o que diz?
Vamos ler juntos. 2, 3 e... Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, nós confessamos o pecado. Mas a remissão dos pecados só é funcional quando Jesus Cristo derrama o seu sangue por nós e lava os nossos pecados. Se Jesus Cristo não tivesse lavado nossos pecados, vocês acreditam que o pecado poderia ser perdoado? Eu não escuto a voz de vocês, pessoal. Façam com a cabeça, assim ou assim. Se Jesus Cristo não tivesse sido morto na cruz e amado o seu sangue, vocês acreditam que mesmo assim, confessando os pecados, seus pecados seriam lavados? Lógico que não, né, pessoal? Tem pessoas que estão falando assim, ó. É isso aí, muito bom, muito bom. Fizeram um sinal muito bem. Na cruz, o nosso pecado foi lavado porque Jesus Cristo ele recebeu todo o castigo pelos nossos pecados. É por isso que o pecado foi lavado. O pecado não é lavado simplesmente por uma confissão. Então, nós confessarmos o nosso pecado, isso é eficaz por quê? Porque Jesus Cristo já morreu pelos nossos pecados, já nos lavou. Não é pelo fato de eu confessar que o meu pecado vai ser lavado. Não, é lavado porque Jesus Cristo já lavou. Amém, pessoal? Por favor, quem compreende, quem diz amém, sabe, balance a cabeça. Muito bom. As pessoas, sabe, de uma forma muito sagaz, são enganadas por Satanás. Vamos procurar mais um versículo. Em primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Amém. Por isso, quando diz confessar o pecado, primeiro eu preciso perceber que eu não recebi a salvação, que eu ainda me considero como pecador. E com aquele coração, sabe, desejando perdão. Mas não é por você ter percebido que você é um pecador, não é por você desejar receber a remissão dos pecados que você vai ser perdoado. Sabe, a origem da remissão dos pecados é a morte de Jesus Cristo na cruz. Quando cremos nisso, é que aquilo lava os nossos pecados no nosso coração. Amém? Quem concorda, balance a cabeça, por favor. Não tem ninguém que está fazendo isso, né? Sim. Então, remir os pecados, sabe? Ou confessar os pecados. Se nós vermos em Levítico, capítulo 4... No versículo 27 fala assim, se uma pessoa comum ali da comunidade pecar, no versículo 28, fala, e for notificado do pecado, nesse momento ele pode buscar um animal sem defeito para fazer um sacrifício pelo seu pecado. Então eu não vou fazer um sacrifício sem perceber que eu sou um pecador, isso não existe, não faz sentido. Quando a pessoa percebe, eu pequei, eu sou um pecador. Aí quando ela percebe isso, ela sente a necessidade de lavar os pecados, o que ela vai fazer? Ela vai buscar aquele animal e, sabe, vai fazer todo aquele processo, vai aspergir o sangue ali no altar e o pecado vai ser lavado. Por isso, o que nós devemos fazer? É porque eu me arrependi, é porque eu me confessei. Não é por se confessar, não é por nada disso, mas
Pelo fato de Jesus Cristo ter sido morto na cruz, é que o nosso pecado foi lavado. Então, o que nós devemos fazer? Aceitar essa verdade no coração e crer nisso. Por isso, pessoal, se vocês perceberem, sim, é verdade, eu já cometi muitos pecados, mas Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. O segundo ponto após isso, vocês devem crer nisso. Amém? Só que hoje em dia as primeiras estão nesse primeiro ponto, né? Eles frequentam a igreja e sabem de tudo. Tem um erro que eles cometem, é que sempre dizem ser pecadores. Só se perceberam o pecado, basta receber a remissão dada por Jesus, aí será limpo pela fé. Mas Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados na cruz, derramou o seu sangue, mas mesmo assim, se nós ainda confirmamos que somos pecadores, a única coisa que estamos fazendo é afirmar que Jesus Cristo falhou na cruz. Isso é algo muito errado. Jesus Cristo, ele foi castigado por todos os nossos pecados e morreu por eles. Um dia, quando percebemos que, temos o pecado e que por nós jamais poderíamos lavar o pecado, quando nós percebemos que eu tentei, mas eu não consigo lavar os pecados, vocês vão perceber, Jesus Cristo, por isso que ele morreu por mim. Então, Deus ele vendo a cruz de Jesus é que fala que nós somos justos, amém? Então, se nós cremos na palavra de Deus, pessoal, é certo dizemos que somos justos ou somos pecadores? Respondam, pessoal, o que é certo? É justo. Se Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados na cruz, mas eu ainda sou pecador, isso quer dizer que Jesus Cristo falhou na cruz. Ele não conseguiu lavar meu pecado. Então, pessoal, isso sim é ser extremamente contra a cruz de Jesus. Se perante a cruz de Jesus percebemos que somos pecadores e, ficamos agoniados pelo pecado, buscando uma solução, mas cremos que Jesus Cristo lavou nossos pecados, no nosso coração nós somos perdoados. Pessoal, todos que estão aqui perante mim, nessa TV, é lógico que eu não posso ver o rosto de todos que estão dentro desse culto. Eu não sei se tem 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas participando aqui. Quantas pessoas estão agora no culto? 400 mil pessoas. 400 mil pessoas estão escutando essa pregação. Isso é só Coreia? Sim, Coreia. 400 mil pessoas, né? Eles estão com essa contagem agora. É lógico que na tela aqui na frente só tem algumas pessoas que eu possa ver. Sim, todos os 400 mil que estão aqui agora pecaram. E vocês, ficaram cheios de agonia por causa do pecado. Ai, meu Deus, eu cometi isso, o que eu faço? Eu não consigo lavar. Aí vocês pedem perdão, vocês se arrependem. Mas, o que a Bíblia está dizendo? Pela morte de Jesus na cruz, os nossos pecados foram remidos. Se Jesus Cristo diz que lavou nossos pecados, mas mesmo assim nós ainda dizemos ser pecadores, isso só afirma que Jesus Cristo falhou na sua função de lavar nossos pecados. Isso é ser contra a cruz de Jesus. Para nós entendermos mais sobre isso, vamos procurar na Bíblia em Romanos capítulo 3. Romanos 3, versículo 23. Aí vamos ler todos juntos nos 3 e... Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Esse ano, devido ao corona, eu não pude fazer viagens para o exterior desde fevereiro. Antes de fevereiro, eu havia visitado 4 países na América do Sul, né, na América Central e América do Sul, e fizemos o nosso acampamento mundial lá. E quando eu vou para outros países, não importa qual cidade seja, reúnem-se muitos pastores da igreja presbiteriana, da igreja batista. Principalmente nos Estados Unidos, tem a Church of God, né? Tem a Assembly of God. Tem muitos pastores dessas igrejas que vêm nos encontrar. E tem o conteúdo da pregação que eu ministrei no mês de maio. E no mês de maio, né, eles transmitiram, muitas emissoras transmitiram gratuitamente essas pregações e mais de 1 bilhão de pessoas escutaram a palavra de Deus. E toda vez que eu vou para o exterior, no mundo inteiro, não teve uma pessoa que escutou a minha pregação e falou que nós somos hereges. Pelo contrário, eles falam, pastor, nós não sabíamos disso. Agora eu sei. Por isso, só de pastores assim que nos apoiam, estão acompanhando o nosso trabalho, né? São mais de 42 mil de outras denominações. No mês de maio deste ano, eu fiz 11 pregações de 90 minutos. E eu fiz isso, né, essas 11 pregações de 50 minutos, para dar esperança, né, e alegria e ao coração das pessoas que estão com dificuldade no corona. E no começo eu pensei, poxa, quem é que vai escutar minha pregação? A gente não está nem pagando para as pessoas transmitirem. Quem vai querer transmitir? Eu só desejei, né, dar um alívio, né, que as pessoas que estivessem com dificuldade por causa do corona recebessem a bênção de Deus pela palavra. Mas os irmãos que ficaram responsáveis pela transmissão, né? No primeiro dia eles falaram, pastor, teve mais de 130 mil acessos. Eu falei, acho que tem alguma coisa errada aí. Antes, anualmente nós fazíamos o culto de Páscoa, né? E dessa vez fazendo online, teve 200... Não, teve 6 milhões de pessoas participando. Nós transmitimos em 5 idiomas. Em coreano, espanhol, em chinês, em francês e em inglês. E a irmã que estava testemunhando para o espanhol, ela assim, muito emocionada. Ela veio falando, pastor, só do idioma espanhol, as pessoas que disseram ter recebido a salvação pela pregação de hoje foram 5 mil testemunhos. Do inglês, disseram que 2 milhões de pessoas participaram, né? E eles comentavam, diziam em seus comentários, nossa, agora eu recebi a salvação, agora eu nasci de novo. E aí depois tem a maior emissora, né, cristã dos Estados Unidos, que é a CTN. E, sabe, estão transmitindo a minha pregação acho que já faz 1 mês. Pastores do mundo inteiro. Eles querem aprender, né, a palavra que nós ministramos, estão nos apoiando junto conosco. Alguns anos atrás eu fui para Uganda, né? Nós fizemos o culto da virada do ano ali, no estádio Mandela. E o pastor responsável ali, ele reuniu mais de 100 mil pessoas para que eu pregasse para essas pessoas e muitas pessoas receberam a salvação. E ele falou, pastor, eu vou te ajudar em tudo. Você quer criar uma escola aqui? Nós iremos te ajudar. Hoje mesmo ele nos ligou.
Ele pediu, sabe, pastor, por favor, faça 2 dias de pregação para nós. Sabe, eu não sei como estão as condições do corona, sabe? E se der, eu quero ir. Tanzânia, Uganda, Malawi, Togo. Quando eu vou nesses países, muitos, sabe, milhares de pastores se reúnem e aprendem a Bíblia. E para falar a verdade, pessoal, eu não sou nenhum especialista da Bíblia. Mas em 1962 eu recebi a salvação e a partir de então eu comecei a ler a Bíblia. Depois de ler umas 30 vezes, eu consegui ver, sabe, um rastro assim comum na Bíblia. E comecei a buscar, pesquisar sobre pontos na Bíblia. E ficou muito claro de que Jesus Cristo morreu na cruz para lavar os meus pecados e ele lavou meus pecados. Quando nós lemos em Romanos 3:23, fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Uma vez eu fui para a Etiópia e o reitor de uma universidade ali me ligou. Eu perguntei, como o senhor soube do meu telefone? Ele falou, não precisa saber, pastor, só me responda. Respondeu o quê? Pastor, eu estou partindo do lugar que eu estou agora para encontrar com o senhor. Vai ser uma viagem de 8 horas. Se eu tiver essa viagem de 8 horas para encontrar com o senhor vai se encontrar comigo? Ele perguntou isso antes de partir. Eu falei, pode vir, claro que eu vou encontrar contigo. E ele veio. Eu falei de Romanos 3:23 para ele. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele falou, isso eu sei, pastor. Aí eu perguntei, você conhece o versículo 24? Aí ele ficou meio confuso. Ele leu e ele falou, eu entendo que se eu orar muito, meu pecado vai ser lavado. Aí naquele dia eu falei para ele. Aqui na Bíblia fala being justified, né? Tá em inglês assim, eu não sei falar inglês, pessoal, mas na Bíblia em coreano, no versículo 24, fala que pela redenção que há em Cristo Jesus, pela graça de Deus, gratuitamente nós fomos justificados. Mas em inglês, a sentença é um pouco diferente, né? O fim e o começo muda. O fim da parte em coreano vem para o começo do inglês, né? Porque em coreano fala que foi justificado lá no finalzinho, só que em inglês fala que foi justificado bem no começo. E eu repeti bem alto para aquele reitor, being justified, né? E ele tomou um grande susto. Ele é reitor de universidade, pessoal. E ele conhece muito bem Romanos 3:23. Mas, incrível, pessoal. Está logo abaixo, mas são poucas as pessoas que leem e compreendem o versículo 24. No versículo 23, sim, todos pecaram e todos são pecadores. Mas no versículo 24, são justos. Tá certo? No versículo 24 fala que é justo. Abram aí o versículo 24. Sendo justificados gratuitamente mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, Deus diz que nós fomos justificados, diz que nós somos justos. Não importa qual pecado vocês tenham cometido, se Deus diz que somos justos, pessoal, somos justos. No versículo 23, não há Jesus. Somente diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Jesus Cristo não existe nesse versículo. Mas no versículo 24, porque no versículo 25 com certeza somos pecadores, mas no versículo 24 aparece quem? Jesus. Aqui Jesus Cristo já remiu nossos pecados pela redenção que há em Cristo Jesus, pela graça de Deus. Gratuitamente fomos justificados. Deus diz que você é justo e nós somos as pessoas que fomos justificados por Deus. Então, mas se Deus fala que somos justos, somos justos.
Eu fui para a República Dominicana. Uma vez, uma reunião pastoral. E muitos pastores se reuniram no hotel. Geralmente, né, eu prego voltado para os pastores. E no ano passado eu fui para a Tanzânia fazer um seminário. Cerca de 2.000 pastores se reuniram. No começo estavam assim esperando umas 500 pessoas. Aí colocou lá 500 cadeiras. Mas depois começaram a vir pastores e, sabe, encheu completamente aquele lugar. E eu estava ali na ministração. Só que ali do meio da plateia, umas 50 pessoas se levantaram, uns 50 pastores se levantaram. E eu tomei um susto, meu Deus do céu, por que eles estão se levantando? E eles começaram a dançar. Porque os pastores haviam recebido a salvação e estavam muito felizes. Aqui na Coreia, por cultura, né, por mais que gostem, eles são muito sigilosos, são quietos. Mas na África, eles têm esse costume de dançar quando eles são felizes. Pessoal, existem muitos pastores que ainda não receberam a remissão dos pecados. Ele conduz os irmãos, mas ele conduz os membros da igreja. Mas já que ele é pecador, todos são pecadores. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, fala, sim, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas no versículo 24, pessoal, já tem a justiça de Deus, manifesta por Jesus Cristo. Muitas pessoas conhecem o versículo 23, mas não conhecem o versículo 24, porque Satanás fecha os olhos das pessoas. No versículo 23, com certeza é pecador. Mas no versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Pessoal, vocês sabem que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, né? Se Jesus Cristo foi crucificado, ele lavou nossos pecados, mas nós ainda somos pecadores, isso quer dizer que estamos afirmando que Jesus Cristo falhou na cruz. Não há nada pior, não há acusação pior contra a cruz do que isso. Então, quando Jesus Cristo foi crucificado, lógico que vocês não haviam nem nascido, mas foi pago todo o salário pelo nosso pecado. Nós nascemos bem tarde, depois de 2.000 anos atrás, mas o sangue de Jesus Cristo que foi derramado há 2.000 anos atrás lavou meus pecados mais alvos do que a neve, amém? O louvor diz, não como o ouro e a prata que irá sumir, mas sim pelo sangue de Jesus fomos lavados do pecado. Aí depois que louvam dessa forma, eles falam, Senhor, Senhor, perdoe esse pecador. Acho que até Deus se confunde. No louvor eles falam, quão feliz o dia em que eu fui remido. Aí depois ora, Senhor Deus, perdoe meus pecados. Pessoal, não faz sentido, não tem pé nem cabeça o que as pessoas falam hoje, não sabem. Pessoal, o que lava os nossos pecados não é o nosso esforço, não é a nossa dedicação. Só existe o sangue de Jesus. Hoje, neste lugar, sabe, o pecado de todos vocês já foi lavado por Jesus. Isso nós vemos aqui em Jeremias capítulo 31, versículo 31. Pessoal, a nova aliança é: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Conforme essa promessa, Deus nos lavou dos pecados e perdoou nossos pecados. Mas se ainda hoje nós dissemos ser pecadores, pessoal, quão triste Jesus Cristo deve ficar. Nós devemos crer em Jesus, alegrarmos e agradecer a Deus. Hoje já passou muito tempo, eu vou terminar. Eu vejo vocês no próximo culto. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, realmente nós éramos pecadores sujos e imundos, mas agradecemos muito porque o Senhor Jesus lavou os nossos pecados na cruz. Ainda muitas pessoas, por não conseguirem crer na cruz, estão como pecadores. Senhor, permita as palavras necessárias para que as pessoas possam receber a remissão dos pecados, que por onde essas palavras forem ministradas, as pessoas possam alcançar a graça da salvação e que o Senhor possa permitir bênção em suas vidas. Abençoe
Senhor, esse retiro e que todos que estão participando possam alcançar sua bênção. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.